E aí, sou Abner Santana. Hoje a gente vai falar sobre evolução na corrida, comparando experiência e metodologia. Qual é a diferença de usar um bom método ou de ter uma boa experiência? Mas é óbvio que eu acredito que você vai precisar das duas coisas: ter experiência e ter um bom método de treinamento para evoluir corretamente. Quem me fez essa pergunta foi o Matheus Aguiar e ele fez isso por quê? Na terça-feira dessa semana, eu fiz pela manhã esse treino aqui, 5 quilômetros a 3,25. E no final da tarde eu fiz mais 5 quilômetros a 3,20 e ainda finalizei com mais 10 quilômetros correndo aí a 4,11. E aí o que é interessante, eu já comentei sobre isso, sobre Double Threshold, mas nunca expliquei a fundo como é esse método de treinamento. Talvez em breve eu falo sobre isso, mas não é algo para todo mundo, é algo para quem pode, não para quem quer, entenda. E aí teve a pergunta do Rafa, que ele me perguntou sobre isso, mas eu já fiz até vídeo falando sobre esse tipo de treinamento, porque eu já fiz isso. Acho que os treinos mais longos que eu já fiz duplo no limiar foram dois blocos de 16, fazendo 16 pela manhã e 16 pela tarde. Quase o mesmo estilo, eu corri 16 a 3,35 pela manhã e depois no final da tarde corri 16 a 3,30. Então dá para fazer esse treino mais longo. Esse treino é utilizado não só por corredores, mas por triatletas também. Então trabalhar duas vezes no limiar. Por quê? O limiar é um lugar onde você consegue ter uma recuperação boa e ainda manter uma velocidade rápida. Então você cobre um volume maior de treino de qualidade. É isso. E aí o Matheus fez essa pergunta, que é o vídeo de hoje. A evolução do ritmo assim, em um curto espaço de tempo, relativamente falando, não é só pela metodologia de treinamento, eu acredito, não é mesmo? Não lembro se já abordou especificamente esse tópico lá no canal, mas seria uma boa. Falar um pouco sobre o quão mais fácil, com bastante aspas, é você evoluir depois de ter uma base de treinamento de muitos anos de atividade. É muito interessante essa pergunta do Matheus e eu já vou deixar um alerta para vocês. Nunca se compare com alguém, principalmente num esporte de endurance. Viva a sua própria corrida e seja específico no que você está fazendo. Isso, ele está olhando o que está acontecendo. É ótimo, ele está olhando isso e querendo entender. Mas ele não pode tentar se comparar nem copiar o que eu estou fazendo. Isso vai dar ruim. Não sou parâmetro para ninguém também. O Matheus, ele mora lá em Marabá, Pará, cara, um lugarzinho bem pertinho aqui da minha casa, só 2.000 quilômetros praticamente, tem que cruzar o país inteiro, mas achei bem legal essa cidade, bem bonita, eu sou curioso, então fui ver onde é. Mas é chão, a gente está bem longe. Falar sobre a evolução na corrida, experiência versus método. Vamos para o que interessa. Está aqui essa frase: não tem como cortar caminho, mas tem como apressar o caminho com disciplina. Isso é muito importante, porque não adianta o melhor método, não adianta toda a experiência do mundo se você não é disciplinado. Então você precisa da disciplina ainda para fazer tudo isso acontecer. A ideia então é explorar como a experiência e o método correto contribuem para a evolução na corrida e apresentar embasamento científico para esses aspectos. Também quero destacar outra coisa que eu acho muito importante, é que um indivíduo talentoso normalmente vai conseguir tem uma grande vantagem sobre o indivíduo que só tem esforço, que não tem talento nato para a coisa. Então, o talento, o dom, sim, é um grande diferencial. Eu já mencionei isso, já falei sobre isso, e o talento é um grande divisor de águas. Então, se o cara tem talento, disciplina e se dedica para fazer o esporte, ele vai ter características diferenciadas, ele vai se sobressair dos demais com uma grande facilidade. Eu não me acho um cara tão extraordinário, mas com certeza eu sou um pouquinho fora da curva e quando eu estou em algumas provas, eu reparo que tem gente que tem 15 anos a mais do que eu de treinamento, 10 anos a mais do que eu de treinamento. Eu estou no meu sexto ano de treinamento de corrida e de vez em quando eu sempre estou no meio desses caras que têm mais tempo de treinamento. Começaram novos a correr com 15, 10 anos. Não que esses caras também não tenham um talento nato, mas eu quero dizer, com menos tempo, talvez utilizando um método correto também, eu tive um alcance melhor de performance. Eu cheguei no nível deles mais rapidamente do que eles fazendo todo esse período. Então, cuidado, não é só tempo, é ter o método correto também. O primeiro aspecto da experiência na corrida é que a gente vai ter adaptação fisiológica. Isso você não consegue de outra forma a não ser treinando. Então, treinamento de resistência, melhorias no uso do oxigênio e na economia de corrida. Tem vídeo no canal sobre o VO2 máximo, depois assiste. Então é algo que você vai ganhar conforme você vai treinando e conforme essa continuidade. Lembre-se da palavra continuidade. Então você precisa de continuidade para manter o VO2 máximo. Se você treina pouco, se você muda a intensidade do treinamento, se o seu treinamento já está numa carga menor, seu VO2 máximo ele vai diminuir e é muito rápido. E o VO2 máximo é difícil de sustentar, é difícil de evoluir
e é uma parte muito importante, que você só vai conseguir com a experiência. E a economia de corrida é como o seu corpo trabalha, ativação muscular, como o seu corpo consegue correr. Então você só vai ter isso com a experiência, porque o seu corpo vai aprender de forma natural qual é a melhor forma de correr. Também já disse sobre isso, não ficar controlando a sua mecânica, porque o seu corpo vai aprendendo como é a melhor forma dele correr naturalmente. E com isso você vai tendo essa economia de corrida particular, individual, a economia de corrida que é do seu corpo. Então é algo bem interessante que só vai ter com essa adaptação da experiência. E lógico, a memória muscular, como acontece em diferentes esportes, é o desenvolvimento da memória muscular para movimentos mais eficientes. Então, o seu corpo já sabe como é fazer aquele movimento. É essa memória que a gente está falando. Então, ele sabe como é correr rápido, ele sabe como é mudar a mecânica para correr mais confortável, para aumentar o ritmo. Então, o seu corpo tem essa memória muscular toda e é mais fácil de recuperar isso também depois de um período mais tranquilo, mais leve, um período de recuperação ou uma pausa mesmo completa. O seu corpo vai ter essa memória muscular. É sua, você já ganhou isso. Então, reconhecimento de sinais corporais, que é algo que eu mencionei aí no meu vídeo sobre lesões, de passar 2 anos sem ter lesões. Então, você reconhece melhores os sinais do seu corpo, você tem essa autoconsciência, a melhor percepção de resposta de sinais de fadiga e sobrecarga. Você já tem aquele sinal vermelho mais rápido. Epa, aqui está errado, então vamos desacelerar, vamos fazer uma carga menor, vamos fazer um dia leve, vamos fazer um dia off, vamos descansar. Então, o seu corpo já vai ter esses sinais e você vai entender isso de uma forma melhor. E aqui vamos para a área que eu acho fundamental, que é o desenvolvimento mental. É uma resiliência forte. Você tem um fortalecimento da capacidade de superar barreiras psicológicas. O fato de você já ter experimentado, estar naquele momento ruim, de correr intenso, de ter feito um RP difícil, de já ter corrido a 3:20, de ter corrido a 3:25, de ter corrido a 3:30, de já ter passado todo o tempo correndo uma maratona em certo ritmo. Isso já faz com que seu psicológico trabalhe de uma forma diferente. E é mais confortável estar lá novamente, porque você já sabe como é aquela experiência, você já experimentou isso. Conforme você vai revisitando aquele estágio de estar sofrendo, de estar naquele momento de tortura, vai ficando cada vez mais fácil e talvez mais prazeroso voltar naquele momento difícil. Essa resiliência psicológica também influencia muito no desempenho, porque você já sabe como é aquela dor, já sabe como é sofrer naquele momento. Isso é muito importante na corrida. Eu estou sorrindo, estou achando isso engraçado, porque eu gosto de revisitar esses momentos e sei da importância de estar ali. Então você vai treinando essa parte mental também, e é muito importante. Além dessa resiliência de sobreviver durante essas dores, desse momento sofrido durante a corrida, você também tem uma resiliência mais forte de treinar mesmo e de superar os obstáculos do treinamento. Então você sabe como é vencer cada etapa do treinamento quando você está iniciando, porque você já teve essa bagagem, já passou por isso. Então perceba que a experiência é muito fundamental na corrida. Ela faz com que você realmente saiba o que fazer, saiba como é estar naquele momento, já tenha experimentado diversos aspectos e tem uma bagagem melhor para superar isso novamente. E aí depois, você vai subindo muito novamente, você vai ter que experimentar coisas novas. Então esse é o barato da corrida, porque sempre você tem que se desafiar e é uma constante luta, uma constante melhora entre você e você mesmo. Você tem que ser o seu maior adversário, seu maior amigo, seu maior competidor e o seu maior inimigo também. Então você tem que conseguir isso, entender isso, que você está competindo com você mesmo. E aí vai chegar um momento que você vai precisar ganhar de você novamente e experimentar coisas ruins novamente. Mas essa é uma sensação muito boa. Agora, o método correto, a gente sabe que tem diversos métodos de treinamento, diversas ideias de treinadores diferentes. Eu acredito que você tem que estudar, analisar e experimentar também e entender o que funciona para você, qual o melhor método para você. Hoje eu já tenho perfeita clareza do que funciona para mim e o que não funciona. A ideia do método correto é encontrar o que funciona para você, qual é o método ideal para o seu tipo de treinamento, estilo de vida e para o seu biotipo mesmo, para o seu corpo, para a sua estrutura muscular. Então você precisa entender isso e você vai ter que experimentar. Então muitas vezes você vai ter que se arriscar fazendo estruturas diferentes, periodizações diferentes e é só assim você vai descobrir o que funciona para você. Então você tem que ser um bom analista, anote as coisas, anote os pontos fracos, anote suas dificuldades. Eu sempre faço anotações, principalmente para entender como eu estou evoluindo, como está sendo o treinamento.
e realmente revisitar o treinamento semanalmente, como eu gosto de fazer, para você ver o treinamento, analisar o treinamento e saber como foi toda a sua semana. É muito importante. Então, a eficácia das periodizações é envolver ciclos específicos de foco para otimizar a performance e reduzir lesões. E aí você pode analisar aquele vídeo que eu falei sobre o treinador, que é o Léo, falar só Léo, que ele vai desenvolver o micro, o macro e o mesociclo, então você vai entender todas essas coisas e você vai conseguir desenvolver uma periodização muito boa. Se você entender o que está acontecendo em cada dessas etapas, vai te ajudar a desenvolver um treinamento eficaz. É lógico, analise as periodizações, analise os métodos de diversos treinadores, do Jack Daniels, ou do Renato Canova, ou do Léo aí mesmo, que vai te ajudar bastante a entender como é montar um treinamento, como é seguir um treinamento. Se você tem um treinador, converse com ele para você entender, ele tem que te explicar esse tipo de coisa para facilitar a sua vida e para você saber por que você está fazendo aquele treinamento. Isso vai te ajudar muito a treinar melhor também. E também a prevenção de lesões, como eu já mencionei aí nos vídeos anteriores, é ter um bom conhecimento. Então, aquisição de habilidade e treinamento funcional, exercício de fortalecimento e técnica de corrida. Então, você precisa ter fortalecimento, técnica de corrida para evitar lesões. Você tem que adquirir essas habilidades como uma prevenção de lesão, além da experiência para ser esse teu alerta do sinal vermelho, que é hora de parar, de fazer menos. Então, é importante. Além disso, você vai ter uma ideia melhor de recuperação e nutrição com o método correto. A importância da recuperação, estratégias adequadas para reparar músculo e a manutenção do desempenho. Essas duas partes é muito importante, tanto a recuperação como a nutrição. Você precisa ter um bom combustível para treinar bem e para se recuperar também. E a recuperação são métodos aí que você vai usar para recuperar o seu corpo mesmo de tudo que você fez durante esse tempo. Então é importante trabalhar essa estrutura. Eu acho que está bem enxuto, mas é isso que vai te ajudar a ter um método correto e a entender o que funciona para você acima de tudo. Teste, experimente, não tenha medo e vai vendo o que funciona e vai criando a sua fórmula mágica. Como eu já mencionei, para mim você vai precisar combinar a experiência e o método, então é ter um feedback adaptativo, o treinamento baseado em dados, monitorando sua frequência cardíaca e análise de desempenho. Analise o que você está fazendo, analise sua frequência, analise os dados. Por que analisar a frequência? Será que realmente aquele treino foi fácil? Será que foi um treino de recuperação? Você precisa ficar nessas zonas, principalmente nos treinos fáceis, nos treinos de recuperação. Entender sua frequência cardíaca vai te ajudar a treinar especificamente, porque ritmo muda sempre. Cada dia pode estar de um jeito por conta da sua frequência cardíaca. Então você pode estar fazendo uma carga errada. Tem uma análise de frequência cardíaca. É por isso que eu gosto de usar e é por isso que eu monitoro minha frequência durante o treino, principalmente em treinos leves, para ser leve de verdade. E o treinamento ele precisa de variedade e especificidade, então não adianta nada fazer vários treinos, mas não é específico para o que você está fazendo. Tipos de treino, intervalados, longos, fartlek, dentro de um plano estruturado. Você precisa da variedade para ter toda essa evolução, para o seu corpo aprender como é correr diferentes tipos de ritmo e realmente ter esse desenvolvimento tanto do VO2 max, de resistência aeróbica, de resistência anaeróbica, e tem que ser específico para o que você está fazendo, para a sua prova-alvo. Então não adianta nada fazer um monte de treinamento se ele não tem nenhum propósito claro. Então você precisa definir todas essas coisas, precisa ser específico para ter evolução. Então muitas vezes as pessoas estão treinando, mas não é um treinamento específico. Está treinando com um amiguinho, está treinando com um coleguinha, mas não está fazendo o treino que realmente importa para ele. É isso. Exemplos práticos. É ter uma progressão gradual, aumentar o volume e a intensidade de forma gradual, seguindo um plano de treinamento progressivo. A minha ideia aqui para vocês é: faça um volume gradual semanalmente, mas também não suba o volume com pouca experiência. Suba o volume após anos. Cada ano você vai tentando subir o volume e fique num limite, fique num teto. Não fique brincando com subir volume e também não brinque de fazer volume e intensidade junto. Você ou mexe no volume ou mexe na intensidade. Não mexa nas duas coisas ao mesmo tempo, porque normalmente dá muito ruim. Então é seguir um plano de treinamento gradual e progressivo. Se você olhar as últimas semanas, você vai ver que o meu volume está subindo gradualmente. Tem semanas que eu estou ficando bem estável, subindo um pouquinho a coisa, para realmente ter toda essa adaptação e depois subir adequadamente até o teto aí que eu quero ficar. E é muito importante ter esse controle. E não mexer nas duas coisas. Não mexa em intensidade e volume juntos, cada um de cada vez. É isso, vai com calma que dá tudo certo. Então, ter feedbacks e ajuste, utilizar o feedback do corpo e dados de desempenho para ajustar o plano de treinamento,
Não é porque tem um plano, não é porque cria um plano de treinamento, não é porque eu estou seguindo o Magic Training que eu vou seguir o treino à risca, eu já disse isso. Não é engessar o seu plano de treinamento. Tá ruim, tô cansado, tô doente, trabalhei demais, não tô com tempo suficiente, não tô conseguindo dormir bem. Cara, não me alimentei bem, faça menos. Muda o plano. Pula o dia, faz um dia leve. Tem que fazer a coisa ser flexível e funcionar para você. E aí, novamente, variedade no treinamento, incluir treino de velocidade, resistência, recuperação, com base no histórico de desempenho e objetivos. Tudo que você está fazendo de variedade de treinamento tem que ser com base no seu desempenho e objetivo. Não vai fazer coisa maluca. E também não vai treinar buscando um RP. Quando os caras me perguntam isso no Magic Trainer, eu já fico até preocupado. Cara, não vai colocar um número, não vai colocar um alvo e vai treinar pensando naquilo. E não vai treinar os seus ritmos com base nesse alvo. Não é assim que você treina. Você treina o seu estado atual e aí você vai melhorando. É aquele eterno desafio que eu estou falando. É ser o seu próprio inimigo, ser seu próprio competidor e vencer a si mesmo. Então vai com calma que dá tudo certo. Concluindo, então para maximizar seu potencial, a experiência ajuda a personalizar os métodos de treinamento, métodos corretos garantem melhores práticas e a combinação de ambos acelera o progresso na corrida de forma segura e eficaz. E aí estão as referências, eu vou deixar também na descrição do vídeo para você ler. Tem bastante artigo que é muito interessante, que tem diversos aspectos, vão falar sobre a memória muscular na corrida, sobre o uso de oxigênio, e são caras bem incríveis. Tem um cara aqui que eu admiro muito, que é o Marcola. Não é o Marcola do Brasil, tá? Ele é um cara muito interessante, é um fisiologista, e tem vários aspectos sobre a parte do exercício, a influência de massagem, e também essa questão do threshold duplo, triplo, coisa de gente maluca, mas tem. Eu gostei muito dessa pergunta do Matheus, é uma pergunta excelente. Façam mais perguntas, me dê sugestões de vídeos, isso me ajuda muito. Então, realmente, experiência é algo que você só vai adquirir com anos, vai ter que colocar seu corpo na rua, no maior laboratório aí do mundo, vai ter que praticar muito, vai ter que suar, vai ter que sofrer, vai ter que fazer sobe e desce, vai ter que se desafiar. E tenha em mente, você precisa ser o seu próprio amigo, seu próprio inimigo, seu próprio competidor. É uma loucura. Seu treinador. Então você precisa ter um grande diálogo com você mesmo. Converse muito com você, que faz uma grande diferença também. Então, ter um método correto não é suficiente. Você vai precisar desenvolver uma boa experiência. E aí, dizendo com a minha própria experiência, no caso, por que eu sinto que eu evoluo rápido? Porque eu já tenho essa noção na minha cabeça. Eu sei como é estar naquele momento, eu sei como é aquele sofrimento, eu já estive lá, torna mais fácil tolerar. Tem uma frase que eu não gosto muito porque eu sou cristão, mas é mais fácil você tolerar a jornada, o caminho, quando você já sabe o destino. Então isso acontece na corrida também. O seu corpo vai aprendendo e com isso ele sabe como é lidar com essas situações de forma natural. E se torna mais fácil. Essa experiência toda torna mais fácil o treinamento. Me conta aí o que você acha de toda essa questão de experiência versus método. Como você foi conciliando tudo isso? Eu sei que é muito importante encontrar um método que funciona para você, porque isso só vai acontecer com a experiência também. Então as duas estão andando juntas aí, mas você precisa experimentar as coisas para ter experiência e para encontrar o método que funciona para você. É muito complexo, mas é isso. Beleza? Um abraço e fui.